Amém? Tomem os vossos assentos nesse momento, com a sua Bíblia na mão, abra no texto em que nós acabamos de ler, se você não fechou ainda, do texto que está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, e aí eu quero que você se adiante um pouco e vá ao versículo de número 13. Nessa noite, o tema da mensagem nessa noite é o motivo para sermos santos. Amém? Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. O motivo para sermos santos. E hoje meu objetivo é para que você saia daqui, dentro dos seus planejamentos de 2016, com o desejo de ser mais santo para a glória de Deus. Amém? Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que você, como um estudo nessa noite, faça suas marcações, às vezes anote no rodapé, mas eu usarei uma tradução específica nessa noite, que será a nova versão transformadora de 2016, para melhor compreensão do texto e as exposições nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. E o último versículo: pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Abaixe sua cabeça mais uma vez, rapidamente. Senhor Jesus, eu te peço nesse momento a tua graça e a tua misericórdia sobre a nossa mente e o nosso coração. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Eu peço agora que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para a boa compreensão da tua palavra e aqueça o nosso coração, ó Pai, para que possamos sair daqui colocando em prática aquilo que o Senhor nos ensinará nessa noite. Amém? Irmãos amados, se o tema da mensagem é o motivo para sermos santos, talvez a resposta mais fácil, e eu terminaria o sermão, seria: porque Deus mandou. Pronto. Não é fácil responder assim? Porém a gente sabe que na prática há outras implicações. Não é só porque Deus mandou que a gente está andando cumprindo tudo que Deus mandou a gente fazer. Não é só porque a gente sabe que Deus disse, que a gente está vivendo isso como um propósito na nossa vida e lutando todo dia para fazer aquilo que Ele mandou. A gente precisa entender as implicações disso. Então o primeiro motivo que eu quero dar para você que está anotando nessa noite é exatamente essa resposta: é porque Deus mandou que fôssemos santos. Esse é o primeiro motivo da noite. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Agora, eu quero ler com vocês lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, que está fazendo jus aqui justamente a carta que Pedro está escrevendo aqui, que diz assim a palavra de Deus: portanto, sejam perfeitos como perfeito é seu Pai celestial. Esse texto nós lemos no domingo na abertura da campanha. Aqui tem uma implicação que eu preciso trazer um pouco do contexto da igreja brasileira, um diagnóstico nosso atual, para a gente entender por que esse tema, às vezes ele é falado, bonito, celebrado, mas ele é muito menos difundido como foi lá atrás. Movimentos de santidade, irmãos, era um exercício tão presente na história da igreja, que permitiu que nos primeiros séculos, toda vez que a igreja era perseguida, ela se expandia. E não porque a igreja lutava bravamente com seu viés político, ideológico, com armas. Afinal de contas, o que Jesus fala? Eu não vim para trazer paz, mas para trazer guerra. Guerra. Deus veio para trazer guerra, encarnado. Mas é engraçado, porque Jesus disse, atenção, Jesus disse: eu vim para trazer guerra. Mas quando Pedro saca a espada para poder defender Jesus, Jesus condena Pedro. Fala: não, deixa eu te falar, quem viver pela espada vai morrer pela espada. Então parece um pouco confuso se Jesus vem para trazer guerra, alguém entendeu o recado e foi para a guerra e Jesus os condena. É porque Jesus está falando de um tipo de guerra diferente, onde as pessoas vão nos odiar e comprar uma briga conosco, não por nossa capacidade de revidar como elas esperam, mas revidar com amor e com graça. E isso é muito mais ofensivo. Isso é muito mais ofensivo. Porque quando está lá fora, alguém que é de outra religião, se você armar contra ela, o que essa pessoa vai responder naturalmente? Olha, vou fazer um feitiço para você, vou fazer uma macumba para você,
Vou colocar o seu nome na lista lá para você ser visitado à noite. Eles ameaçam. E aí tem o crente também, que não entendeu o chamado dele, que fala assim, ó, você não pode tocar no ungir de Deus. Eu vou orar e Deus vai pesar a mão em você vai ver. Não! O tipo de resposta que um filho de Deus, que busca por santidade, vai dar é, eu amo você, vou pedir para que Deus tenha misericórdia de você, convença seu coração, convença sua mente. Esse tipo de resposta que produz a guerra, irmãos, que o mundo tem contra nós. Porque é ofensivo eu bater na sua face e você não dar a outra. É ofensivo eu falar para você andar 1000 passos e você andar muito mais além do que eu falei para você andar, porque eu esperava te condenar e você fez muito mais do que eu esperava que você fizesse. É ofensivo nós não respondermos como o mundo espera. Só que esse tipo de ação só é possível para aqueles que buscam por santificação. Se você buscar agir dessa maneira por conta própria, eu tenho uma notícia para te dar no início de 2026, para você não ficar triste no andamento do ano, falando, eu não estou conseguindo fazer o que a igreja está propondo para mim, ser santo, dar a outra face, perdoar, amar, eu não consigo fazer essas coisas, está difícil demais, porque geralmente a gente faz sozinho, geralmente a gente olha para movimento de santidade, ser santo, e aí vem o diagnóstico da igreja. Em algum momento da história da igreja, Gleidson, ser santo, buscar por santidade, virou sinônimo de ser religioso. E essa narrativa foi tão problemática, que hoje quando a gente vem e prega sobre ser mais santo, corrige a sua boca, corrige sua atitude, corrige a maneira que você lida com os seus inimigos, a pessoa está falando assim, ah lá, ó, quer ser mais crente que os outros, ah lá, ó, é santo demais, ninguém pode tocar nele. Porque em algum momento, ser santo virou sinônimo somente daquilo que é o visto. Se usa ou não o brinco, se pinta ou não a unha, da música que ouve ou não, se ela é sacra ou não. E aí é o problema, porque aí a gente não quer ouvir mais sobre santidade na igreja, porque acha que é um discurso religioso. E aí o diabo ganhou, irmão. O diabo ganhou da gente. Porque quando a gente vem aqui e fala assim, olha, você precisa ser santo, como Jesus é santo, é ofensivo para nós. E isso mostra o quanto o mundo já ganhou o nosso coração, porque a gente começou a se ofender com aquilo que Jesus está esperando da gente. Se a gente está se ofendendo, porque vem alguém aqui na frente, como eu estou aqui, falando para você, ó, Marcelo, seja santo, porque Jesus falou para você ser santo. E não é do jeito que você acha que tem que ser santo, é como ele foi santo, para nós aqui, e continua santo lá encarnado, no céu. Você fala assim, não, peraí, quem que ele está achando que é? Qual que é a vida desse cara para poder estar falando de mim? Se está tornando ofensivo falar de santidade dentro da igreja, quer dizer que o diabo já ganhou no discurso da gente. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer, antes da gente ir para o próximo estágio. Quem aqui quer viver o plano de Deus em 2026? Amém? Quem aqui deseja viver a vontade de Deus em 2026? Amém? Então Jesus me trouxe aqui para trazer a resposta. Porque a resposta para viver o plano de Deus em 2026 é a partir da santidade. O quanto você busca por santidade. Porque sem santidade você jamais vai conseguir viver o extraordinário de Deus, o plano de Deus, ver Deus agir poderosamente, testemunhar coisas que você jamais imaginou, quando você buscar por santidade. E eu te mostro isso. Mas antes, eu preciso dar um pequeno choque na igreja. Eu preciso ajudar a abrir os olhos de vocês. Abra Isaías capítulo de número 6, por gentileza, para nós. Isaías capítulo 6. Aqui está um segundo diagnóstico. O primeiro diagnóstico é que quando eu falo de santidade, as pessoas atrelaram isso à religiosidade. Então eu não quero ouvir o que está falando. Mas um segundo diagnóstico de por que nós não queremos mais buscar por santidade seria outro. Porque a gente tem vivido uma espiritualidade tão rasa, tão medíocre, que a santidade de Deus não nos impacta como deveria mais. E aí eu quero mostrar para vocês um homem de Deus, que foi impactado pela santidade de Deus, e ele mudou a postura. Eu quero sua atenção aqui nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Pode prosseguir?
Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiram o templo, até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, teve muita gente que já falou dentro da igreja assim, eu vi anjo, e começa com um discurso para poder ganhar notoriedade, para falar assim, olha, eu tive uma experiência espiritual grande. O primeiro testemunho que a gente está vendo aqui é, quem teve um testemunho de contar, eu vi anjo, eu vi Deus, ele não saiu para falar para os outros, olha como eu sou especial diante dos olhos de Deus. Ele entrou em pânico. Olha o que ele está falando, eu estou perdido, é meu fim. Isaías pensou que ia morrer diante da glória de Deus. Pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse, veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida, e seus pecados foram perdoados. Irmãos, muito provavelmente, o motivo de nossa igreja, o motivo talvez do diagnóstico da igreja brasileira, mas aqui eu estou falando com a igreja Proclamai, não estar lutando por santidade como deveria, é porque está passando pouco tempo experimentando a santidade de Deus. Se você não conhece o quanto o seu Deus é santo, o quão poder há para poder tirar o pecado, mas para julgar também, você também não se preocupa em buscar por santidade, porque você não entende o tamanho da bronca que você vai ter que enfrentar lá na frente. E como é que a gente descobre isso? Tem um homem aqui apavorado, prostrado, orando, é de joelho no chão que a gente conhece a face de Deus, é uma vida de oração, de jejum, de busca pela face de Deus, que nós somos constrangidos, impactados, derrubados. Se no ano de 2026, vocês que levantaram a mão, disseram, eu quero viver o melhor de Deus, os planos de Deus em 2026, não tem como viver, se você não estiver de joelhos diante de Deus. Não dá mais para a gente continuar chegando no gabinete, ou conversando no aconselhamento, falando assim, ó, não tenho encontrado tempo para orar, eu não tenho encontrado tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tido força para jejuar, porque se chegar 9 horas minha barriga ronca, eu não consigo jejuar. Meu irmão, minha irmã, você não tem noção para quem você está prestando conta da sua santidade. Se você tivesse a devida noção, minimamente o seu estado seria como o do profeta, de pânico, de abrir os olhos e falar assim, eu não posso continuar medíocre na minha fé desse jeito, eu não posso continuar da mesma maneira, porque quem me pediu para ser santo, é aquele que vai me julgar, se eu não buscar ser santo, é aquele que mandou o seu filho, que uma gota do sangue dele, teve poder para lavar o pecado de toda a humanidade. Se nós não abrirmos os nossos olhos para entender para quem nós estamos prestando conta, e se isso não nos motiva para sermos santos, quer dizer que nós estamos passando pouco tempo no nosso secreto com Deus, buscando mais de Deus sobre nós. Poucas vezes nós estamos caindo de joelho dentro da nossa própria casa, falando, Deus, eu estou sentindo sua presença, Deus, eu não tenho outra coisa para fazer que não seja me render diante do Senhor. Eu falo isso para os irmãos, eu lembro quando a gente estava na carta aos Hebreus, quando estava passando ali no capítulo 6, 7, 8, que falava sobre a abolição do Levítico. Foi um momento que lá em casa eu caí, chorando diante de Deus. Falei, Jesus, quantas vezes eu ouvi esse texto, eu nunca tinha entendido, mas eu nunca tinha entendido porque eu nunca quis entender. Eu nunca sentei a minha bunda na cadeira para me esforçar para ouvir o que o Senhor está falando conosco.
E é na responsabilidade de levar para a igreja que o Senhor me mostrou antes. E aí eu caí, comecei a chorar, porque eu nunca tinha entendido. É em momentos assim que a gente começa a se render, Felipe. E se a gente às vezes está buscando, querendo ser santo, porque Deus falou para ser santo, mas a gente não segue o caminho básico, é como arroz e feijão, é a vida de oração de quem busca santidade. É como arroz e feijão, é uma vida de leitura e busca de compreensão do que está lendo. Talvez o chamado para os irmãos, para aqueles que não leram, seja o seu plano de leitura anual, que você nunca leu a Bíblia. Mas para outros, chega de ler a Bíblia anualmente já, é começar esse ano falando assim, ó, esse ano eu vou sentar para ler e entender o texto. Opa, aí a parada é diferente. Você fala assim, eu só vou sair desse texto quando eu esgotar ele. Quando eu entender tudo que foi falado, e que esse povo lá atrás entendeu, eu preciso entender hoje aqui, porque isso é palavra de Deus para mim. E é aí que Deus vai cutucar nossas feridas, mostrar nossos pecados. E quando a gente enfrentar os nossos pecados, aí seremos santificados pelo sangue do Cordeiro. Essa é a resposta para aqueles que querem ser santos. É se escandalizar, tremer as bases diante da presença de Deus e pedir por misericórdia. E clamar por misericórdia. Talvez sua oração precisa ser do profeta Isaías aqui. Senhor, eu preciso ser lavado os meus lábios impuros. Da minha boca sai demasiadamente coisas torpes, tortas. Facilmente eu seria confundido como não cristão do lado de fora da igreja, Jesus, se as pessoas reparassem na maneira que eu falo. Talvez seja essa oração. Talvez sua oração, para ser mais santo, você precisa pedir mais fé. E quando você pedir mais fé, você vai ser provado por isso. Porque afinal de contas, talvez o seu sintoma é como o de Tomé. Eu oro para isso. Eu acredito que a minha fé precisa ser muito mais exercitada. Eu não sei se podia falar, mas eu acho que pode. Mas o pastor Lindomar, ele me conta muito testemunho que Deus fala com eles por sonhos. Isso é uma coisa que me confronta muito. Porque eu não tenho dúvidas que Deus falou com ele em sonhos. Mas eu não posso citar uma vez que Deus falou comigo em sonhos. Mas eu sei porque talvez Deus nunca tenha falado comigo em sonhos. É porque eu tenho dificuldade para crer se for comigo. Eu tenho dificuldade para crer. Então nessa hora, eu sou afrontado e falar assim, eu preciso exercitar mais a minha fé. É onde eu preciso ser mais provado. É onde eu coloco mais descrédito, em que Deus pode fazer isso na vida dos outros, mas não pode fazer na minha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou assumindo isso publicamente aqui no microfone. Porque eu não tenho zelo pela expectativa que vocês têm em mim. Eu tenho zelo em ensinar vocês que a gente precisa começar a dar nome naquilo que a gente é fraco, para a gente ser fortificado pela graça de Deus. A gente começa a fazer isso quando a gente reconhece a nossa fraqueza. Nós passamos o ano 2025 aqui, e os pastores são testemunha disso, a gente quase não teve aconselhamento. Talvez porque a gente está com uma pose muito grande, que está muito bem, e está todo muito quebrado. Então começa 2026 fazendo como o profeta fez, eu estou perdido. A palavra dele foi essa, eu estou perdido. Ele não está falando, eu estou maravilhado, eu estou perdido. Eu estou perdido porque eu acabei de entender que, diante desse Deus santo, se os meus lábios não forem purificados, eu vou ser consumido. E na desesperança, no temor dele, o Senhor foi e o purificou. Quer ser purificado no ano 2026? Quer ser transformado no ano 2026? Comece reconhecendo suas falhas diante de Deus, você precisa mudar esse ano. Comece enfrentando de cara aquilo que com brasas, o Senhor precisará tocar. Sabe por que brasas, Gleidson? Porque dói, que queima. Tem pecado que a gente coloca diante de Deus, pede ele, a gente vai vencendo. Mas tem uns que vai doer, tirar. Como um processo cirúrgico. Mas aqui sem anestesia, Letícia. Deus vem com brasa e toca, dói, queima, constrange, envergonha. Mas se sair, meu irmão, dá glória a Deus por isso. Se sair o pecado, dá glória a Deus por isso. Porque o que importa para nós em 2026 é sermos santos, como aquele que nos chamou, como diz Pedro. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Vamos caminhando. Eu quero levar vocês para Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14 agora. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14. Até aqui o primeiro ponto foi, eu preciso ser santo porque Deus mandou ser santo. E aí eu quero levar vocês para a segunda coisa aqui, que é que esse processo vai exigir esforço de vocês. O motivo para ser santo é porque Deus mandou. Mas quando eu entendi que Deus mandou, eu vou entender também que vai haver esforço. Diz assim a palavra de Deus para nós.
Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quero que você leia comigo, volta por gentileza. A partir da vírgula, depois de santa, aqui ó, sem a qual. Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que interessante. Tanto na primeira carta de Pedro, quanto agora aqui na carta aos Hebreus, embora sejam apóstolos diferentes escrevendo, todos que estão falando sobre santidade, estão falando anteriormente, lá no versículo 3 de 1 Pedro, você olhou também, sobre o comportamento com os demais. Vocês olharam para isso? Vamos olhar lá? Olha só, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13. Olha que interessante. Nós vamos comparar esses dois versículos agora. Eu quero sua atenção, para saber o que é exigir de nós. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o quê? Autocontrole. Opa, peraí, tem gente que está orando para Deus dar o autocontrole, pastor Linomar, e a Bíblia está falando, você precisa fazer esse exercício pessoal, é com o auxílio do Espírito Santo, mas Deus não vai fazer por você. Então você está entrando no ano 2026 falando assim, ó, quando dá na telha eu falo mesmo, você precisa corrigir sua boca, o Espírito Santo não vai fechar sua boca, é você que precisa controlar sua língua. Se você está entrando em 2026 falando assim, olha, eu não levo desaforo para casa. Opa, a gente acabou de falar sobre dar outra face. Você precisa aprender a exercitar o autocontrole. O Espírito Santo não vai fazer por você, mas Ele te capacita para fazer. Ele te dá, através do fruto do Espírito Santo, domínio próprio para exercitar isso. É por isso que é uma advertência aqui para nós. Depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo for revelado. Que tipo de esperança é essa? Porque quando, irmã Adriana, olha só, quando eu exercito o autocontrole, e eu vou praticar o que a Escritura está mandando, na visão humana eu saio perdendo, eu me sinto injustiçado, porque eu queria que o outro sentisse o que eu senti, eu queria que o outro sofresse o que eu sofri, eu queria que o outro entendesse o que eu passei. Salmo 94, mas é a Deus que pertence a vingança, não é a vocês. Não é a vocês. E aí quando você exercita o autocontrole, às vezes o sentimento que fica é, eu estou saindo perdendo. Mas sua esperança não é, Gustavo, que o outro vai sentir o que você sentiu. Sua esperança, irmão, irmã, não é que o outro vai pagar pelo que fez com você. A esperança é que tudo vai se resolver quando Jesus voltar e buscar a sua igreja. A resolução está lá, irmão. O problema é que muitas vezes em nossa espiritualidade, o que está sendo exercido na hora de precisar exercer o autocontrole, não é a espiritualidade, é a carnalidade. Esse é o diagnóstico de que nós estamos orando pouco. E a gente vai ver qual que é a palavra que sustenta isso. Nada aqui da minha cabeça, porque de nada valeria. Estou mostrando a palavra para vocês. Próximo versículo, número 14. Sejam filhos obedientes. Cadê os filhos aqui nessa noite? Amém? Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Mais um texto falando sobre o cotidiano, dia a dia, irmão. Autocontrole, por quê? Ele não está falando que você faz escondido no quarto, porque a maior parte do tempo você está vivendo rodeado de pessoas. É o que vocês fazem uns com os outros, na família de vocês, na casa de vocês, dentro da igreja, com outros irmãos da igreja. Agora vamos lá para Hebreus capítulo 12, versículo 14, porque aqui eu já fiz o exercício de explicar para vocês sobre o que é exigido de nós, uma responsabilidade humana, uma vez que foi alcançado pelo Evangelho, amém? Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa. Esforcem-se. Ele não está falando assim, ó, creiam que o Espírito Santo fará vocês ter paz com todos os homens. A Bíblia não está dizendo isso, e tem gente que ora desse jeito. E aí deixa eu te falar, quando a gente pede mal, não é o que o apóstolo Tiago falou? Quando a gente pede mal, vocês não recebem. Vocês não recebem porque vocês pedem mal. Porque a Bíblia está dizendo para vocês,
o Espírito não vai fazer por vocês o que é sua responsabilidade. Então você vai passar a vida inteira orando, e a minha oração e a minha pregação nessa noite é para que você não siga com isso nesse ano 2026, orando para que Deus tenha que produzir paz aonde você tem semeado contenda. Minha oração é que a palavra de Deus, que é apta para poder trazer discernimento na mente de vocês, entre e entenda que vocês precisam se esforçar para viver em paz com todos. É preciso esforçar, irmão. É preciso esforçar para dar graça e paz para todo mundo, para controlar a língua e não falar do irmão e não gerar um problema na igreja, na família. É preciso se esforçar para manter a comunhão em paz com os irmãos, pedir perdão quando é necessário, voltar atrás, repensar. Para ser santo é preciso esforço. A diferença é que vocês não estão sozinhos nessa. Aquele que enviou vocês diz: eu estarei com vocês todo o tempo, estarei com vocês a todo momento. Amém? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui está o ponto da responsabilidade humana, tão discutido pelos teólogos, que é: Deus me chamou, Deus me convenceu, eu respondi positivamente à salvação, agora eu tenho uma responsabilidade diante dele. Ele me deu o Consolador, ele me deu capacidade para crer, ele tem sustentado a minha salvação, mas eu preciso responder a tudo isso que o Espírito Santo tem feito na minha vida e na minha família. Como que eu respondo isso? Com santidade. Eu respondo isso buscando ser melhor. Eu respondo isso deixando dogmas, doutrinas, do que nos foi ensinado às vezes na nossa família, que vão contra a fé cristã. Se você fala: não, eu não levo desaforo para casa, não, a minha honra foi ferida, não, isso é só orgulho ferido, tem nome, isso é pecado, e esse pecado chama orgulho. Porque uma vez que nós morremos para nós mesmos, aquele que tinha validade para nós também morreu. E o que tem validade para nós é aquilo que a nova criatura produziu em nós. Uma vida nova, uma vida que deseja as coisas do Espírito, uma vida que deseja as coisas do alto, uma vida que deseja cumprir a vontade do Pai. É isso que uma vida de santidade, irmãos, produz em nós. Porque nós estamos com um problema de, primeiro, achar que santidade é religiosidade, e segundo, a gente não contempla a glória de Deus, e por isso a gente não tem buscado por santidade. Mas terceiro, é achar que santidade te dá agora moral e poder para subjugar e julgar o outro. Pecado, pecado. E eu vou te mostrar na palavra. Quem ocupa essa tribuna tem sim uma responsabilidade moral e cívica. Tem que ser um homem que a Bíblia exige moral dele para poder ocupar a tribuna. Porém, para todo o crente, o processo de santificação não é para te dar autoridade, nunca foi para te dar autoridade para poder pregar lá fora. A Bíblia inteira mostra para nós, a partir da nova aliança especificamente, de maneira mais clara, mas a era exigida lá em Levítico, quando Deus está colocando moralidade sobre um povo perdido, que a santificação é para transformar você, não é para transformar o outro, não é para você ter poder e autoridade agora para subjugar o outro. Pelo contrário, quem encontra e começa a caminhar pelo caminho da santificação, ele começa a ser mais misericordioso com o outro, e não usa a autoridade que lhe foi dada para subjugar o outro, para condenar o outro ao inferno. Pelo contrário, se ele agora, buscando santidade, contemplou a graça e o poder de Deus como o profeta fez, ele cai de joelhos e fala: miserável homem que sou. Quem sou eu? Quem sou eu para mandar alguém para o inferno? Eu não tenho esse poder, essa autoridade. Antes, uma vez que no processo de santidade eu sou mortificado, a minha carne é exilada e o Espírito começa a falar, eu paro de condenar, eu começo a trazer vida, eu começo a produzir vida, eu começo a mostrar o caminho para as pessoas, eu começo a dizer para elas: tem uma resposta para a sua angústia, essa resposta é Jesus, eu conheço e ela veio em mim, porque o processo de santificação fez isso comigo, e vai fazer com você também em 2026, eu creio nessa palavra. Por isso, irmãos, nós precisamos olhar com mais zelo para a palavra de Deus. Eu quero ir com vocês agora para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 3, estou caminhando para o final já. Você já entendeu no primeiro ponto
que o motivo para ser santo é porque Deus falou para ser santo. Você já entendeu que durante esse período há um esforço a ser executado, que o Espírito te capacita, mas você tem responsabilidade. Amém? E agora a gente precisa olhar o que a Bíblia nos ajuda a complementar nesse sentido. Olha só, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. E aqui, a aplicação é legítima para qualquer tipo de pecado, essa passagem. Mas eu quero me atentar ao que diz antes da vírgula. Olhem comigo aqui, irmãos. Diga comigo, a vontade de Deus é melhor. Vocês comeram arroz com feijão hoje, ou comeram frutas, né? E aí, fica forte também. Vamos lá, força comigo. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Agora você vai falar diferente. Fala assim, ó. A vontade de Deus é que eu viva em santidade. Quero te lembrar de uma coisa. Você é filho de Deus? Amém. Tem um filho que a gente precisa olhar para ele com muito zelo. Sabia, Letícia? Esse filho é a principal referência para os demais filhos de Deus. Esse filho, um dia, estava passando por uma grande angústia, esse filho de Deus. Uma grande angústia. E aí esse filho de Deus foi orar. E falou assim: Pai, eu sei as tribulações que me esperam. Eu sei as aflições que me esperam. E eu vou pedir para o Senhor, como meu pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. E aí esse filho não recebeu a resposta do seu pai. E se ele não recebeu, ele entendeu. Ele não vai dizer que ele vai me poupar. Ele vai me entregar. E esse filho, mesmo sabendo tudo o que passaria, decidiu que melhor era fazer a vontade do... Olha que interessante. A vontade do... é que vocês vivam em santidade. Mesmo que isso custe tudo para vocês. Seu orgulho, sua moral na frente dos homens. Porque para o seu Senhor, para o Filho amado do Pai, custou a cruz. Custou uma morte turbulenta, com vergonha. Cuspiram na cara de Jesus. E às vezes você está todo orgulhoso, porque falaram mal de você, ou falaram como você não queria contra você. Irmãos, 2026 é um ano da gente abaixar a nossa crina. 2026 é um ano da gente abaixar a nossa cabeça, senão nós não seremos santificados. E a minha oração hoje é para que nós sejamos santificados. A minha oração hoje é para que a gente faça a vontade de Deus. E aqui tem uma estratégia. Por isso mantenham-se afastados de todo pecado sexual. A gente sabe muito bem que a pornografia ela entra no nosso mundo, que não atinge só homens, mulheres também, mas que seja sua luxúria, sua vaidade, sua promiscuidade, que você coloque diante do Senhor para ser queimada com brasa viva diante de Deus no ano 2026, para que você seja santificado. Amém? Quero levar para vocês para os últimos 2 versículos dessa noite. Efésios capítulo 4, versículo de número 22. Nós leremos o 22 e o 24. Diz assim a palavra de Deus. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 22. Olha assim, olha aqui. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Nós leremos até o 24. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Amém? Vocês entenderam o que eu estou falando aqui? Ei,
Jesus não está cobrando algo de vocês que Ele já não tenha feito por você antes. O que Ele fez? Ele viabilizou o caminho. Era impossível querer Deus. Ele resolveu o problema, trazendo o Espírito Santo para nos convencer. Era impossível ser santo como o Senhor quer. Ele viabilizou, fazendo com que Ele não morasse mais do lado de fora e mandasse ordem, mas fez de você nova criatura e deu a você o Espírito Santo dele para poder cumprir essa promessa. O que o Senhor está falando para nós? Ei, eu não espero que vocês construam a santidade, eu espero que vocês ouçam o que o Espírito está falando dentro de vocês. Jesus não está nos chamando para dizer, olha, eu espero que vocês encontrem o caminho da maneira de vocês. Não, Jesus adverte, lá no Getsemane, aos seus discípulos. Toda vez que ele voltava, encontrava eles dormindo, advertia, voltava dormindo, até que ele fala algo que é crucial para o discernimento do crente, quando ele está buscando por santidade. Ele fala assim, lá no capítulo 26 de Mateus, não vamos lembrar o versículo, ele diz o seguinte: vocês erram, vocês pecam, porque vocês não vigiam, vocês não são vigilantes, porque o Espírito que foi dado a vocês está pronto. E aí, irmãos, a gente está achando que a gente tem que alimentar o Espírito. O Espírito é Deus. Como é que você alimenta Deus, irmão? Você não alimenta Deus. Você precisa entender que a Bíblia falou que a carne tem militado, trabalhado, lutado contra o Espírito Santo de Deus dentro de você. E o seu trabalho é mortificar essa carne com o auxílio do Espírito. O que tem feito nós não ouvirmos o Espírito é não vivermos com o Espírito. A falta de vigiar, buscar em Deus resposta, buscar em Deus diálogo para nossa conversão, é que tem feito a gente andar de maneira tão medíocre. Desculpa a palavra, perdão. O que eu estou dizendo é porque a gente busca muito resposta para os nossos problemas que vai vencer daqui a 30 dias. De um problema, irmão, que vai virar poeira. Isso aqui tudo, esses boletos estão pagando para o carro de vocês, vai ficar tudo aí. A prestação da casa de vocês vai ficar tudo aí. E vocês estão procurando, achando que o problema máximo que Deus precisa resolver é a entrada da grana no mês que vem. Que pelo amor de Deus, isso tudo vai virar poeira. Santidade resolve um problema eterno, porque sem santidade ninguém verá a Deus. A sua angústia, sua preocupação, sua oração deveria ser para ser mais santo. Mais santo. Olha, eu preciso entender e viver essa nova natureza. A gente sabe muito bem falar e citar esses versículos, mas a gente vive pouco eles. E quando a gente vive mais eles, Gustavo, nós vamos contemplar mais da glória de Deus. E quanto mais da glória a gente contempla, mais joelho a gente fica. E quanto mais joelho a gente fica, mais santificado nós somos. Aí é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Só que precisa ser de zelo. Porque uma palavra dessa enche nosso coração. A gente sai daqui empolgado. Dura 24 horas no máximo, a empolgação. O que o Gleidson pregou aqui? Disciplina. Eu preciso toda hora sentar daqui 3 meses, bimestralmente, semestralmente, falar assim, peraí, eu falei no início do ano que eu ia ser mais santo. Será que eu não estou voltando para a antiga natureza? O texto não está aqui à toa, crente. Crente, o texto está aqui para avisar, porque naturalmente, se você não vigiar, você volta a viver como velho homem. Se você não cuidar, você volta a viver como uma velha criatura. É um apelo aqui em 1 Pedro, em Hebreus e em Efésios. Um é o apóstolo Paulo, o outro é o apóstolo Pedro, todo mundo pelo mesmo Espírito está falando a mesma coisa. Vigia, 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 vigia. E o último versículo. Nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. E nós vamos encerrar nessa noite. Quero que você fique de pé comigo, para a gente orar. Você que quer ser santo, você que já entendeu o motivo de sermos santos, você que já entendeu que a gente precisa ser santo, porque Deus mandou a gente ser santo. Você entendeu que na caminhada de ser santo, você vai precisar se esforçar, você precisa trabalhar melhor seu autocontrole. Você também entendeu que para ser santo, na caminhada de ser santo, o foco não é o outro, o foco é você. Você precisa ser mais santo, você precisa ser mudado, você precisa conhecer o que o Espírito está promovendo para você. A caminhada da santidade não é sobre o outro. Vai se basilando pelo outro para você ver onde você vai parar. O Senhor Jesus chamou a responsabilidade para Ele.
sejam santos como eu sou santo, e como meu pai é santo. O padrão é esse. O padrão não sou eu, o padrão não é seu irmão. Nós não podemos envergonhar o evangelho por causa disso, não. Isso não pode ser desculpa aqui no microfone para viver de maneira deliberada, jamais. O que eu estou dizendo é, se vocês continuarem olhando dessa maneira para a fé de vocês, quando um líder cai, como aconteceu infelizmente agora com um grande líder dos Estados Unidos, que confessou publicamente seu pecado, que pediu perdão para a igreja, abandonou o ministério pastoral, pregar e foi buscar reconciliação, porque a esposa o perdoou ele foi buscar agora aconselhamento bíblico. Nessa hora, muita gente caiu. Mas muita gente caiu porque o padrão de santidade era o líder deles. A salvação dessas pessoas dependia do líder deles. E aí, quando o líder caiu, todo mundo caiu. Zele pelos passos de vocês. Salvação é individual. É individual. Cuidado para vocês não terem surpresa. Pai vai, a mãe não. A esposa vai, o esposo não. É individual. E esse chamado ele é universal. Olha aqui. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas, para os que foram chamados para a salvação, tanto os judeus como os gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Vou explicar para você o que ele está dizendo. Eu não tenho que pregar um evangelho para uma pessoa de maneira diferente, porque ela se ofende. Eu peço desculpa para vocês, mas eu não posso deixar de falar quando talvez alguma palavra te ofenda. Porque o evangelho de Cristo, o poder de Deus precisa ser revelado através da palavra dele, mesmo que você se ofenda. Você precisa parar de se posicionar como um coitado dentro da igreja, que tem coisas que não podem ser pedidas de mim. Que tem coisa que não pode pregar assim, pastor, senão afasta as pessoas. Não, Paulo está falando, afasta quem não quer o poder de Deus. Quem quer o poder de Deus, ouve, inclina a cabeça e ajoelha e pede misericórdia. Quem quer o poder de Deus, aceita a palavra, aceita a disciplina e é santificado. Não temos o compromisso de modificar o evangelho para agradar as pessoas. É isso que ele está falando. Eu não vou modificar para pregar para judeu, eu não vou modificar para poder pregar para gentil, porque quem foi chamado para a salvação de verdade vai entender que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? Lembrem-se, todos fomos chamados para as santidades. Não foram somente pastores, não foram somente quem nasceu crente na sua família, não foi somente os diáconos, os presbíteros, as diaconisas. Todos fomos chamados para a santidade. Todos que são verdadeiramente salvos entendem que Cristo é a resposta para os nossos problemas. Não só terrenos, mas principalmente os problemas eternos. Por isso, irmãos, vamos fazer uma oração nesse momento, pedindo para que Deus constrange nossos corações em 2026, que a gente busque verdadeiramente por santidade. Amém? Pai Santo e Pai queridos, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Espírito Santo, eu peço que agora o Senhor, como uma flecha, traga luz sobre os pecados que têm atrasado a santidade do seu povo, na mente de cada um agora, Deus. Eu peço que agora o Senhor mostre, escancare sobre o olhar deles o pecado que não tem deixado sua santidade progredir, para que eles enfrentem seus pecados, renunciem seus pecados, e que essa transformação exploda, ó Pai, de dentro para fora. Que essa mudança testifique que o Senhor é real para os de fora, mas que ela comece por dentro, que seja tratado de dentro para fora, que os seus irmãos sejam corajosos em enfrentar os seus pecados, que eles não sejam em 2026 bons em darem desculpas do porquê não têm conseguido, mas aceitando a disciplina que vem da palavra para serem santos, como o Senhor espera que sejamos santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade.